Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila, este é o canal Brasileirices e a gente está no meio de uma série de verbos com preposição, né? Falamos no vídeo anterior que a gente está falando sobre regência verbal. Regência verbal é aquela coisa que a gente estuda na gramática para saber qual preposição utilizar em determinados verbos. Porque existem alguns verbos em português que têm preposições obrigatórias. Sempre que aquele verbo aparece, você precisa utilizar aquela preposição. Vimos já as preposições, ou melhor, os verbos que precisam da preposição a, e agora nós vamos ver os verbos que precisam da preposição com. Vamos lá? Dando início à nossa listinha de verbos, começamos com o verbo acostumar-se com ou a algo, tá? Já vou te dizer que temos essas duas possibilidades. Vamos pensar primeiro com o com, que acredito que seja mais comum no Brasil. Então, eu diria que eu nunca me acostumei com o horário de verão. Muita gente não gosta, né? Me fala se você gosta do horário de verão, dessa mudança horária. Muita gente detesta e muita gente não se acostuma. E como eu falei pra vocês, também poderia ser, então, eu nunca me acostumei ao horário de verão. Ao, porque horário é masculino. Então, ao horário de verão. Seguindo, a gente tem o verbo assustar-se com. Por exemplo, eu me assustei com a sombra que vi na parede. Assustar-se com algo, né? Depois nós temos o verbo concordar. Concordar também é com. Eu acho que essa lista é um pouco mais fácil do que a primeira. Me parece mais intuitiva, né? O que vocês acham? Mas concordar é concordar com alguém, por exemplo. Como na frase, eu concordo totalmente com você. Ai, adoro quando falam isso pra mim. Eu concordo totalmente com você. Então, concordar com. Depois nós temos confundir algo ou alguém com uma estrutura bem útil essa. Como, por exemplo, ele confundiu o verbo ver com vir. Acho que todo estudante de português, como língua estrangeira, em algum momento vai confundir o verbo ver com o verbo vir, né? Então, confundir com. Confundir-se com também tem essa possibilidade, né? O primeiro era confundir algo ou alguém com, e dessa vez é confundir-se com. Por exemplo, talvez você tenha se confundido com as datas e esqueceu a consulta, né? Então, detalhe importante aqui, esse pronome, confundir-se, por isso que você se confundiu. Talvez você tenha se confundido com. Depois nós temos o verbo deparar-se com. Esse se, ele é opcional também. Talvez você já tenha percebido que nós brasileiros, nós ignoramos muitos pronomes, tá? Muitas vezes nós não utilizamos nos verbos. É uma característica bem forte do nosso português. A gente pode falar sobre isso no futuro em outro vídeo. Mas aqui nesse caso, o verbo deparar-se com, nesse sentido de encontrar alguém de uma maneira inesperada, a gente tem a frase nós nos deparamos com uma situação muito difícil este ano. É comum você ouvir que nós deparamos com. Muitas vezes esse pronome ele vai ser ignorado, tá? Mas utilizando a expressão completinha, deparar-se com. Depois nós temos o verbo implicar com. Não sei se você conhece esse verbo. Implicar é quando você demonstra implicância ou impaciência com alguém, quando você vai importunar alguém.
Por isso a frase, você está implicando demais com a sua colega de trabalho. Deixa a colega em paz, para de focar nela, para de implicar. Tá implicando demais com a colega. Implicar com. Próximo, acho que também é bem fácil, parecer-se com, como no exemplo, você e sua irmã se parecem muito com a sua mãe. Parecer-se com vocês, né? Você e sua irmã se parecem muito com. Mais 3, depois nós temos o preocupar-se com algo ou com alguém, como na frase: se você se preocupar demais com os problemas dos outros, terá problemas no futuro. Olha! Então, se você se preocupar demais com. Depois nós temos o verbo sonhar. Sonhar também é sonhar com. Como na frase, na noite passada eu sonhei com um monte de coisas sem sentido. Tive uma noite péssima. Sonhar com. Atenção, né, pra pergunta. Quando você quer perguntar com o que a pessoa sonhou, né, esse com ele vai pra frente da pergunta. Ele pode ir na frente da pergunta. Então você vai perguntar com o que você sonhou. Mas você também pode dizer você sonhou com o quê? Não tem problema. Mas muitas vezes esse pronome, essa preposição, ela vai na frente, né? Para onde você vai? Eu vou para o shopping. Como que você sonhou? Eu sonhei com um monstro, né? Então, essa preposição, ela vai para frente, mas não é obrigatório, ela também pode aparecer depois. E por fim, nós temos o verbo surpreender-se com, como na frase, vocês vão se surpreender com a beleza das cataratas de Foz do Iguaçu. Eu fui e foi inesquecível para mim. Acho que é um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida e realmente eu me surpreendi demais com as cataratas. Eu acho que é a coisa mais especial que nós brasileiros e os argentinos temos em comum, o nosso presente, nossa coisa mais linda que a gente tem em comum, né, irmãos? Muito bem. Opcionais, eu tenho 3 verbos aqui, que é o verbo continuar, pode ser continuar com ou só continuar sem a preposição. Continuar, encontrar-se com, esse com é opcional. E namorar, pode ser namorar ou namorar com. Por exemplo, eu namoro o João ou eu namoro com o João. As duas possibilidades existem, tá bom? Esses foram os verbos, então, com a preposição com. Repetindo, acostumar-se com ou a algo, assustar-se com, concordar com, confundir algo ou alguém com, confundir-se com, deparar-se com, implicar com, parecer-se com, preocupar-se com algo ou alguém, sonhar com, surpreender-se com. Esses foram os verbos com a preposição com. No próximo vídeo nós vamos estudar os verbos com a preposição de ou de, depende aí de onde você tá e como você quer falar. Muito obrigada, a gente se vê num próximo vídeo. A gente também se vê lá no Instagram, @canalbrasileirices. Segue lá, que sempre tem novidade. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem links dos meus materiais de português como língua estrangeira, e-books, jogos, cursos e etc. Até mais. Tchau, tchau.